Voltamos! E agora vamos fazer os exercícios, né? 2 exercícios que eu trouxe para vocês, para que vocês possam ver como é que eles cobrem a parte de estrutura das palavras. Vamos para o exercício? Põe na tela. Olha só, marque a alternativa incorreta com relação à classificação dos elementos mórficos destacados nas palavras. Então vamos lá, vamos para a letra A. Percebe que ele quer errado, ele não quer a certa, ele quer errado. Planejam. Aí ele pegou o M de planejam e ele está dizendo que é uma desinência número pessoal. Correto. Por quê? Porque o M vai me dizer que existe ali naquela palavra específica, naquele verbo, um plural. Desinência número pessoal. Perfeito, perfeito. É assim que ele cobra em prova. A letra A está certa, mas ele não quer a certa, ele quer a errada. Vejo, vamos para a letra B. Letra B, ele põe vejo, ele pegou o O e ele está dizendo que é uma desinência aí, modo temporal. Olha só, é uma desinência modo temporal? É uma desinência modo temporal, sim. Por quê? Porque ele vai te dar o modo, né, do verbo, assim como o tempo, né? O modo ali indicativo, né? E o tempo, né? Tempo presente. Perfeito. Vamos para a letra C. Bonita. Bonita, o A, ele está dizendo que é uma desinência de gênero. Sim, desinência de gênero feminino. Correto? Letra C também está certa. Vamos para a letra D. Embelezar, ele está dizendo que o em é um prefixo. Certíssimo. Percebes que toda vez que eu coloco afixos antes da palavra primitiva, eu chamo esses afixos de afixos prefixais, né? Ou prefixos, né? E ele colocou que o em é um prefixo. Perfeito. O em é um prefixo, sim. Vamos para a letra E. Só sobra a letra E. A letra E diz lealdade, né? Ele pegou o dade e disse que era um prefixo. Não, a palavra primitiva é leal. Se ele colocou algo posterior à palavra primitiva, eu não chamo isso de prefixo, mas eu chamo isso o quê? De sufixo. E ele pecou, ele errou, isso está em desacordo com a norma culta. A letra E é a nossa alternativa errada que está certa. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Primeira questão, letra E. Vamos para a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: assinale o item que é um erro quanto à análise da forma verbal. Cantávamos. Vamos lá? Vamos ver a letra A. Na letra A, ele pegou a parte o cante, né? E ele disse que o cante ali é um radical, o cante da palavra cantávamos. Perfeito. O cante, como nós vimos na aula, né, teórica, ele é realmente o radical da palavra, né? E se ele é o radical da palavra, ele está extremamente correto, né? Ele está correto. E aí, né, nós temos o A, que ele disse, perfeito, que ele disse que é a vogal temática, né? Ele disse que ali o A é a vogal temática e é a vogal temática. Por quê? Porque quando eu tenho, né, o radical e tudo aquilo que está posterior ao radical, a gente chama de vogal temática. E está corretamente, né? Vamos para a letra C. Ele disse que o canta, a junção do radical mais a vogal temática, é o tema. Perfeitamente. Toda vez que eu tenho o radical mais a vogal temática, o radical mais a vogal temática, a gente chama, na língua portuguesa, gramaticalmente, de tema. Letra C também está correta. Vamos para a letra D. O VAR de cantávamos, né? O VAR, que não é aquele VAR, né, do futebol, mas é o VAR, lá o elemento mórfico, né, do verbo, ele disse que é uma desinência de pretérito imperfeito e de subjuntivo. Olha, ele é uma desinência de pretérito imperfeito, mas não é de subjuntivo, e sim do indicativo, né? E é o que invalida a questão. Então a resposta errada que está certa é a letra D. E a letra E, o mós, né? O mós é uma desinência de primeira pessoa do plural, sim, porque eu falo nós cantávamos. E o nós é a minha primeira pessoa do plural. Então a resposta errada que está certa, o gabarito da segunda questão, é a letra D, de dado. Tudo tranquilo? Tudo de boa para você aí que está curtindo o nosso canal? Vai e vença e vai fazer uma brilhante prova aí em março, né? Se Deus quiser, nós já estamos aqui com toda a força, né? Emanando forças positivas para você. Tudo tranquilo, tudo de boa? E nós vamos começar agora um assunto que é um assunto concomitante, né? Um assunto intrínseco, um assunto que tem uma relação muito grande também com o assunto anterior, né? Vimos estrutura e formação vimos estrutura das palavras e agora a gente vai ver as formações dessas palavras, né? Como é que elas acontecem, né, dentro de um contexto. Percebe que o processo de formação das palavras vai falar justamente de como elas se formam, né? Como elas surgem, né? E dentro desse processo de formação das palavras, nós temos as palavras primitivas e nós temos as
palavras derivadas. Por exemplo, se eu falo mar, mar é uma palavra primitiva, né? Já marinheiro derivou da palavra mar. Então percebes que o derivado só existe porque antes existiu a palavra primitiva. Se eu falo pão, pão é primitivo. Se eu falo padeiro, padaria, pão é padaria e padeiro só surgem, só existem porque antes surgiu a palavra pão. Então pão é primitivo. Padaria e padeiro são derivados da palavra pão e assim por diante, né? Leite, leiteiro, dente, dentista e assim por diante. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Então, o primitivo nasce primeiro derivado, deriva de uma palavra primitiva. E dentro desse processo de derivação, nós temos algumas classificações, obviamente, né? Que é a classificação da derivação prefixal, que você viu no exercício anterior, certo? O que é essa derivação prefixal? Essa derivação prefixal é toda vez que eu coloco um afixo antes da palavra primitiva. Então, eu tenho a minha palavra primitiva e eu vou anexar a essa palavra primitiva o quê? Algo antes dela que eu chamo de afixo prefixal. Então, olha só, eu tenho a palavra feliz. Percebes que quando eu coloco um prefixo antes dessa palavra, eu coloco feliz, esse me dá a classificação que ali existe uma derivação prefixal. A palavra é leal. Se eu coloco o prefixo des antes dessa palavra, a palavra fica desleal. Mas eu chamo isso de derivação prefixal. Por quê? Porque eu coloquei algo antes da palavra primitiva. Então, infeliz, desleal são derivações prefixais. Mas assim como eu tenho a derivação prefixal, eu tenho a derivação sufixal. A derivação sufixal é quando eu coloco algo depois da palavra primitiva. E esse algo a gente chama de afixo. Um afixo sufixal. A palavra é feliz. Feliz é a minha palavra primitiva. Então, se eu coloco algo depois da palavra primitiva, por exemplo, se eu coloco mente, certo? Esse mente vai me dar a classificação de uma derivação, o quê? Uma derivação sufixal, assim mesmo como o vocábulo leal. Se eu falo lealmente, esse mente foi algo que eu coloquei depois da palavra primitiva, e tudo que eu coloco depois da palavra primitiva, a gramática ela é clara, ela diz que isso é uma derivação sufixal. Tudo tranquilo, tudo de boa. Percebes que nós vimos a derivação prefixal, vimos a derivação sufixal, e agora a gente vai ver a derivação prefixal, sufixal. Tudo tranquilo? Põe na tela, olha só. Pensa comigo. Se a derivação prefixal eu coloco algo antes da palavra primitiva, se a derivação sufixal eu coloco algo depois da palavra primitiva, a derivação prefixal, sufixal é quando eu colocar o quê? Algo antes e depois dessa mesma palavra primitiva. Então vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. Olha só, eu tenho a palavra feliz. Feliz. Se eu falo assim, infelizmente, percebes que eu acrescentei a essa palavra algo antes e depois. Toda vez que eu acrescento afixos antes e depois da palavra primitiva, isso tem uma classificação. E a classificação ela é clara, é uma derivação prefixal, sufixal. Por quê? Porque eu coloquei afixos antes e depois da minha palavra primitiva. Vamos pegar mais um exemplo. Ele diz assim, a palavra é leal. Leal, leal, leal. Se eu falo deslealdade, percebes que eu acrescentei, eu anexei um prefixo e um sufixo à minha palavra primitiva. E toda vez que eu faço isso, a gramática é clara, ela diz que isso chama-se de uma derivação prefixal, sufixal. Tudo tranquilo? Tudo de bom? Agora, cuidado. Você aí, concurseiro, que vai fazer o concurso da Polícia Militar aqui mesmo do nosso estado, o estado do Pará. Por quê? Porque, olha só, a derivação parasintética, ela também é um acréscimo de um prefixo mais um sufixo à minha palavra primitiva. Correto? Aí você pode me perguntar, professor, então qual é a diferença da derivação prefixal, sufixal, da derivação parasintética, já que ambas são acrescentadas prefixos e sufixos junto à palavra primitiva? Boa pergunta, boa pergunta. E o motivo que vai diferenciá-las é o que eu vou falar para vocês agora. Olha só, toda vez que eu acrescentar um prefixo e um sufixo à minha palavra primitiva e eu puder tirar esse prefixo e a palavra não existir, eu chamo de derivação parasintética. Se eu tirar o sufixo dessa palavra e a palavra não existir,
eu também chamo de derivação parasintética. Então percebes que tu tens um grande macete para que tu possas diferenciar uma derivação parasintética de uma derivação prefixal-sufixal. Por quê? Porque na derivação prefixal-sufixal, se você tirar o prefixo, a palavra existe. Infelizmente. Tira o in, existe o felizmente. Tira o mente, existe o infeliz. Na derivação parasintética, meu amigo, isso não vai acontecer e a gente vai provar isso para você agora. Põe na tela. Olha só, a palavra é entristecer. A palavra primitiva é triste. Tira o in. Como é que fica? Existe a palavra tristecer? Não. Derivação parasintética. Deu para entender? Viu como é fácil? Vamos fazer o inverso? Tira o esse, que é o meu sufixo. Existe entristes? Tu fala assim para alguém entristes? Não, não existe. Se não existe a palavra, você tirou ou o prefixo ou o sufixo e as palavras não existem, eu digo que isso é uma derivação parasintética. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos pegar mais um exemplo. Eu tenho a palavra entardecer. A palavra é tarde. Tira o em. Existe tardecer? Não, não existe. Tira o ser. Existe tarde? Não. Percebes que toda vez que eu tiro ou o prefixo ou o sufixo da palavra primitiva e elas não têm sentido, não têm nexo, eu digo isso é uma derivação parasintética. Tudo tranquilo? Tudo de boa para você aí que está curtindo o nosso canal? Vá e vê. Vamos para mais uma regra? Vamos para mais uma classificação, a derivação regressiva. O próprio nome está dizendo. Derivação regressiva. Professor, o que é a derivação regressiva? A derivação regressiva é quando há uma redução da palavra primitiva ao longo do tempo. Ah, entendi. O senhor pode dar um exemplo? É o que a gente vai fazer agora. Põe na tela. Olha só. Eu tenho, por exemplo, a palavra botequim. Como é que eu falo botequim hoje em dia? Eu falo botequim, eu vou para um botequim. Não, tu falas como? Tu fala, eu vou para um boteco. Pensa comigo, botequim e boteco não tem o mesmo significado? Tem. Botequim não é uma palavra um pouquinho com mais letras? Sim. E a palavra boteco não diminuiu bastante da palavra botequim? Sim. Toda vez que isso aconteceu, eu tenho o que eu chamo de derivação regressiva. Ou seja, a palavra ela regrediu com o tempo, mas manteve-se, né, o mesmo significado, correto? O próprio clube, né, o Flamengo, né, clube que muita gente torce, talvez até você que esteja assistindo o nosso canal, curta, né, e torça para o Flamengo, mas como é você que gosta do Flamengo? Quando você fala Flamengo para o Flamengo? Não, às vezes você fala o quê? Mengo. Mas quando você fala Mengo, você não está se referindo ao Flamengo? A palavra Flamengo ela não é uma palavra maior do que Mengo? E ela não houve uma redução ao longo do tempo? Sim, derivação regressiva. E a gramática ela vai além. Ela diz que toda vez que eu tenho um verbo e ele se transforma em um substantivo, eu também tenho uma derivação regressiva. Por exemplo, o verbo castigar virou castigo, perdeu o R, derivação regressiva. Caçar, caça, combater, combate. Castigar, castigo. Então, toda vez que eu transformo verbos em substantivos, eu tenho o que eu chamo de derivação regressiva. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Continuamos com as classificações dentro do processo de formação das palavras. Vamos para a derivação imprópria. O que é essa derivação imprópria? Olha só, a derivação imprópria é a mudança de classe gramatical que uma palavra ela tem dentro de um contexto. Ou seja, ela nasce isoladamente de uma forma, correto? E ela pode mudar de acordo com o tempo. Umas palavras elas podem ter alguns processos de mudanças gramaticais. Por exemplo, a palavra jantar. Se eu for perguntar para você, jantar isoladamente, qual é a classe gramatical de jantar? E você me diz, professor, é verbo, né? Infinitivo, termina em R, né? AR. Primeira conjugação, perfeita análise, gostei de ver. Agora, olha só, se eu falo assim, o jantar está pronto, jantar já não é mais verbo. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um artigo antes de qualquer palavra, ela vira o quê? Automaticamente um substantivo. Percebes que verbo pode se classificar em substantivo. Eu tinha uma palavra que isoladamente tinha uma classe gramatical e a classe gramatical era a do verbo e agora ela assume uma função substantiva. Toda vez que isso acontecer, eu tenho o que eu chamo de derivação imprópria, que é a mudança de classe gramatical. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Bem bacana.
bacana, né? Bem legal. Percebes que nem é tão difícil, né? A gente entender, né, o processo de formação das palavras. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pausa agora. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando algumas classificações e a gente vai fazer posteriormente um exercício para você que está curtindo aqui, prestigiando o nosso canal, vai ver. Então fique com a gente, estude bastante e conte sempre com o nosso apoio. Voltamos já. Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!